Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do tutorial gratuito Planta Baixa 2D no AutoCAD 2017. Na aula de hoje nós vamos aprender a configurar as escalas, mas somente as escalas que nós vamos usar nesse projeto e também vamos inserir textos dentro da escala nesse projeto, tá legal? Eu sou o Kleber Reis, o seu professor de CAD, e agora nós vamos lá para o AutoCAD 2017. Esse é o último desenho que terminamos, né, na última videoaula. Aqui eu queria corrigir a achura dessa planta, a planta de locação. Quando nós colocamos a achura aqui, eu acredito que foi na última aula, né? Na última videoaula. Eu coloquei essas cruzes aqui representando a grama. Mas aqui tem uma achura, eu vou até clicar aqui, ó, só clicar na achura, aparece aqui em cima as configurações dela. E tem uma achura que chama grass, tá? Que seria grama. Nós podemos usar ela. Cadê? Grass. Aqui, ó, grass. Tá? Então, vou colocar aqui grass, representa a grama. E vou clicar nela de novo, porque eu já dei ESC aqui para sair. E aqui na escala da achura, eu vou colocar 15. Fica melhor, tá? Do que 30. 30 fica muito espaçado. Então, corrigido esse erro, e agora nós vamos trabalhar a escala, tá? E depois nós vamos inserir texto. E por que trabalhar a escala? Como eu disse nas primeiras videoaulas, quando você faz um desenho no AutoCAD, aqui no Model, na área gráfica, você faz o desenho em escala natural, escala real. Então, por exemplo, observa essa planta de locação. Ela está em tamanho real. Isso aqui é o real do terreno, né, do seu desenho. Tá bom? Aqui, a representação da casa dentro do meu terreno é também em tamanho real, seguindo as mesmas proporções. Então, por exemplo, se eu copiar essa parte aqui que representa a casa para cima da planta baixa aqui, você vai ver que é o mesmo tamanho, porque é tamanho real. Na hora de inserir o texto, na impressão, esse texto, independente da escala do seu desenho, ele tem que ficar do mesmo tamanho, para ficar bonitinho o seu desenho, na prancha, todo organizado. O que acontece? Aqui na a planta baixa, fachada e os cortes, o corte A e o corte B, eles vão para a impressão na escala 1:50. A cobertura vai para a impressão na escala 1:100. A planta de locação, que é essa aqui, vai para a impressão na escala 1:250. E a situação vai para a impressão, lá na prancha, na escala 1:1000. O que vai acontecer? Se todos os textos ficarem do mesmo tamanho para todos os desenhos, na hora da impressão, esse aqui vai ser reduzido 50 vezes. Então, o texto vai ficar de um tamanho. Esse desenho aqui vai ser reduzido 100 vezes, porque ele está na escala 1:100. E aí o texto vai ficar de outro tamanho. Entendeu? Porque ao reduzir o desenho 100 vezes, que é a escala dele, o texto também vai ser reduzido 100 vezes. Então, se o texto da planta baixa tem a mesma altura da cobertura, a altura deles vão ficar diferentes. Agora, imagine os outros aqui, a planta de situação, que é essa aqui, a planta de locação, que é essa aqui. Então, por isso, aqui no AutoCAD, no Model, os textos ficarão de tamanhos diferentes. Porque na hora da impressão, lá na prancha, os textos terão o mesmo tamanho. Tá certo? Então, é por isso que a gente faz. Para isso, no AutoCAD, nós temos uma propriedade chamada propriedade anotativa. O que é a propriedade anotativa? De forma bem simples para te explicar. Você configura a escala, você atribui propriedade anotativa ao texto. Então, na hora de inserir o texto nesta planta baixa, que você já sabe que vai ser na escala 1:50 na impressão, aqui embaixo você coloca escala 1:50. E aí o AutoCAD faz essas contas para você e te dá a altura que esse texto deve ter no Model. Entenderam? Na hora de fazer a cobertura, colocar os textos da cobertura, você informa para o AutoCAD qual é a escala dele, só mudar a escala aqui embaixo. E aí o próprio AutoCAD te dá a altura do texto, que deve ser aqui no Model, para na hora da impressão sair no tamanho correto. Então, a única coisa que você tem que informar é a altura do texto que vai sair na impressão. E aí o AutoCAD te mostra, ou já te dá essas medidas, a altura do texto que vai sair aqui no Model.
Então é bem simples de entender e fica fácil. Para quem não trabalha dessa forma, com desenhos em tamanho real aqui no Moodle, tem dificuldade na hora de inserir textos e cotas. Eu recebo dúvidas todos os dias aqui de pessoas perguntando por que o texto saiu muito grande, saiu muito pequeno, não aparece. É justamente por isso, tá? Em 99% das vezes o problema está na escala. Vamos lá, então a primeira coisa que nós temos que fazer é configurar a escala. E por que configurar a escala? Porque o AutoCAD ele já traz essa lista de escalas aqui por padrão, só que essas escalas estão configuradas para milímetros. Então, se você está desenhando em milímetros, você pode usar essas escalas aqui tranquilamente, que não vai te dar problema. Só que o nosso desenho foi feito em centímetros. E como você sabe que ele foi feito em centímetros? Se você quiser comprovar aí no seu, por exemplo, você pegou um desenho qualquer, não sabe se ele foi desenhado em metros, centímetros e milímetros. Basta você medir uma parte conhecida do seu desenho. Por exemplo, a porta. Vamos medir aqui, comando DI, Enter. Você clica numa extremidade, clica na outra extremidade, nem precisa clicar. Ali, ó, 60. Por ser uma porta e pelo fato do meu desenho estar em escala natural aqui na tela, esse 60 não pode ser 60 milímetros. Porque em tamanho real, uma porta de 60 milímetros não passa nenhuma pessoa. Então, meu desenho aqui não está em milímetros. Mas também não pode ser 60 metros, porque seria muito grande para uma casa. Entenderam? Então, meu desenho, nesse caso aqui, também não pode estar em metros, mas pode ser 60 centímetros, que é o normal de uma porta. Então, o meu desenho está em centímetros. É dessa forma que você descobre se o seu desenho está em metros, centímetros, milímetros, quilômetros, né? Quem desenha estradas aí, por exemplo. Então, você teria que medir uma parte conhecida do seu desenho. Por exemplo, paredes aqui, janelas. Dependendo do desenho aí, se é da sua área, você vai saber alguma medida. Vai lá e mede, e aí você faz essas perguntas que eu te fiz. Com o tempo você se acostuma e, assim, de cara você já percebe em que unidade de medida está o desenho. Então, nosso desenho está em centímetros. Vamos configurar as escalas para centímetros. Primeira coisa que você vai fazer, clicar aqui em Custom, vai abrir uma janela que é essa aqui, ó, Edit Drawing Scales. Todas essas escalas estão para milímetros. A escala 1 para 1, que é a escala natural de milímetros, eu não vou deletar, porque na hora da plotagem eu preciso dela. Tá? Na hora da plotagem eu preciso do meu desenho em milímetros. Mas isso eu explico na aula correspondente. As outras escalas eu não vou usar, por isso eu vou deletar todas. Então basta clicar e pressiona o Delete. Se você tentar deletar uma escala e não consegue deletar, é porque já usou essa escala em algum momento. Aí deixa ela aí e cria uma nova. Então, olha só, a única escala que eu deixei foi a escala 1 para 1. E agora eu vou adicionar novas escalas. Ó. Clica em Add, de adicionar. Aqui eu vou colocar 1 para 50, então 1, 2 pontos, 50. Para identificar que é a escala de centímetros, eu vou colocar os centímetros aqui na frente. Tá? Só para identificar. Isso aqui é simplesmente o nome para você identificar a escala. Tá? Então, qualquer coisa que você colocar aqui está valendo. Tá bom? Então, 1 para 50 centímetros. E aqui que vem o segredo. Esse número 1 que aparece aqui, ó, da escala 1 para 50, aqui em cima, é uma unidade do seu desenho. Ou do nosso desenho, esse desenho que estamos fazendo. Esse desenho que fizemos aqui até agora, ele está em metro, centímetro ou milímetro? Centímetro, acabamos de ver, certo? Está em centímetro. Então, esse número 1 aqui é 1 centímetro. Tá? Se o seu desenho estiver em metro, esse número 1 vai ser 1 metro. Se o seu desenho estiver em milímetro, esse número 1 vai ser 1 milímetro. Tá certo? Então, o número 1 ali é uma unidade do seu desenho, 1 centímetro. E o 50 é a escala. Quantas vezes o seu desenho será reduzido? No Paper Units, aqui embaixo, você pega uma unidade do seu desenho, que é o número 1, e converte em milímetros. Entenderam? Então, se o nosso desenho está em centímetro, aqui eu tenho 1 centímetro. 1 centímetro são quantos milímetros? São 10. Aí você vem no Paper Units e coloca 10. E no Draw Units, você vai colocar quantas vezes o seu desenho será reduzido. 50 vezes, que é a escala 1 para 50, e dá OK.
Pronto, aqui eu já tenho a escala 1:50, que vamos usar para corte A, corte B, planta baixa. Não é isso? Acho que é só isso. E a fachada. Vamos lá, vamos criar a escala 1:100 para cobertura. Então, olha só, aqui, ó, adicionar 2.100, poderia ser 1-100, não tem problema. O CM aqui só para indicar que é centímetros. Paper in units, o número 1 é uma unidade do meu desenho. Meu desenho está em centímetros. 1 centímetro são 10 milímetros. Então, no Paper in units, 10. E o Draw in units, 100. Ok, já criei a escala 1:100. Vamos adicionar a escala 1:250 para a planta de locação. Então, 1:250 cm. Aqui vai ser 10, pelos motivos que eu já expliquei. E aqui vai ser 250 no Drawing Units. Ok, já criei a escala 1:250 também. E agora a escala 1:1000. Vamos lá, adicionar escala 1:1000, que é a planta de situação que vamos usar. 1:1000 cm. Aqui vai ser 10 no Paper Units e o Drawing Units vai ser 1000. Dar OK. Todos esses detalhes de escala eu explico lá no curso completo. Tá? Entra lá no meu site, plataformacad.com.br/EAD, e lá você tem acesso, com qualquer plano de assinatura, você tem acesso a todos os cursos. Tá? Dá uma olhada que tem aulas completas lá de escala, que eu só estou explicando as que nós vamos usar aqui. Tá bom? Quando eu vou corrigir algum exercício, como eu sei se a escala está configurada corretamente ou não? Primeiro eu meço uma parte do desenho para ver a unidade de medida, depois eu venho aqui, clico na escala e olho aqui embaixo. Ó. Aqui, ó, 10, 50, já sei que é a escala para centímetros. Se tivesse 1050, eu saberia que a escala é para metros. Então, se o seu desenho não está em metros, mas a escala está para metros, é porque está errado. E aí vai dar algum problema na hora de inserção de texto. Tá? Então, 10 Paper Units, 50 Draw Units. Vou dar OK para fechar. E agora nós vamos inserir o texto. Para inserir o texto, aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que você vai fazer. Como nós já configuramos a escala, aqui embaixo, você vai colocar como escala corrente a escala 1:50. Ela tem que aparecer aqui, tá? Porque onde nós vamos inserir os textos agora, na impressão vai sair na escala 1:50. Então, são esses 4 aqui. Segunda coisa que você vai fazer, colocar a layer corrente como layer texto, porque todos os textos vão sair na layer texto. Eu não tenho a layer texto aqui. Então, para isso, vamos criar a layer texto. Chamar aqui o comando LA, Enter, clica aqui, é Ctrl N, né, o atalho. Não é isso? É Ctrl N mesmo. Alt N, desculpa, é Alt N, e aqui eu vou chamar de textos. Ok, Enter. A cor, deixa eu colocar uma cor, deixa eu ver as cores que já tem aqui. Vamos colocar aqui o magenta. Vamos colocar os textos na cor magenta. Depois tem como configurar para sair tudo preto no papel, tá? Então vai ser na cor magenta. Bom, e só isso. Se eu quiser colocar a escala textos como escala corrente aqui agora, basta clicar 2 vezes aqui, ó. Tá vendo? Esse sinalzinho aqui de OK é a escala corrente. Quando eu falo escala corrente, é o nome que aparece aqui. Então, olha só, clica 2 vezes aqui. Pronto, agora a escala corrente, observa que já alterou aqui, ó, o nome. Deixa eu fechar. E agora nós vamos inserir o texto, só que antes tem mais uma coisa, que seria a parte de texto. O texto que nós vamos usar, ele tem que ser anotativo. Porque se ele não for anotativo, isso que eu te disse, que o texto vai sair maior ou menor aqui na tela, a altura dele, não vai servir de nada. Para indicar que o texto é anotativo, olha só, dentro da aba Home, painel Annotation, você clica aqui em Annotation. Esse primeiro campo que nós temos aqui é o campo de texto, configuração de texto, tá? É o estilo de texto. Por padrão, o AutoCAD te traz aqui um texto que tem um estilo anotativo. Esse símbolo de escala que aparece aqui, ó. Tá vendo? Esse azulzinho aqui. Tá? Isso indica que ele é anotativo. Lá no curso completo eu explico como criar outros tipos de texto, tá? Estilos de texto. Por exemplo, com outras fontes. Mas, por enquanto, para nosso tutorial, a gente pode usar esse anotativo aqui. Tá? Tá aqui. Então, pronto.
Ó, já coloquei a escala corrente aqui, a escala 1:50, já alterei a layer para textos e já coloquei como o estilo de texto corrente, ele é anotativo. Como eu sei que ele é anotativo por causa do símbolo de escala, mas ele também tem um nome anotativo. Poderia ser qualquer outro nome. Para indicar que é anotativo, é o símbolo de escala e não o nome, tá bom? E o comando que eu vou usar aqui é o comando single line, tá? É esse aqui, ó. Se você clicar aqui, tá vendo? É o single line. O atalho dele é DT, tá? Single line. Mas nós vamos clicar aqui para ficar mais fácil. Então você clica aqui no texto. Olha o que é pedido ali do lado do cursor. É pedido, ó, deixa eu colocar aqui embaixo para você ver melhor. Ó. Especifica o ponto inicial do texto. Então o ponto inicial do texto vai ser aqui, ó. Eu vou escrever varanda. Então você clica. Aí agora lá na linha de comando, se você observar, pede a altura do texto, que é o paper height, a altura do texto no papel, que é na impressão. Tá? E quando a gente fala de impressão, a gente fala de milímetros, é a altura do texto em milímetros na impressão. Tá bom? E por que aparece ali no papel? Porque eu marquei como anotativo. Se não fosse anotativo, não apareceria aquele paper ali. Tá? Porque aí seria a altura do texto aqui no model. Tá? Então vamos lá, altura do texto no papel. Vou colocar 3 milímetros. 3 Enter. Ângulo de rotação. Se eu quiser o texto na horizontal, certo? Aí vai ser ângulo 0. Então vai lá, 0, Enter. E agora eu posso escrever o texto. Então aqui vai ser varanda. Olha só, uma dica legal. Se eu der um Enter aqui, ele vai para a linha de baixo. Se eu pressionar o Enter outra vez, ele vai sair do comando. Eu teria que iniciar o comando novamente para colocar os outros textos. Então aqui vai uma dica bem legal. Em vez de você dar Enter aqui, você já clica no próximo cômodo. Olha só, clica aqui e já escreve, ó, sala, deixa eu dar um zoom aqui, sala, estar. Depois nós temos aqui embaixo, aqui, ó, quarto. Tá vendo aqui, ó, quarto. Depois já clica em outro cômodo, que pode ser aqui, ó, cozinha. Depois clica, deixa eu ver o que mais nós temos aqui, área de serviço, que é aqui. Aqui, ó, a serviço. Depois nós temos aqui o banheiro. Banheiro. O que mais nós temos? Varanda, deixa eu ver aqui no desenho, sala de estar, cozinha, está aqui, área de serviço, banheiro. Ok, então agora posso dar Enter 2 vezes para sair do comando, já inseri os textos aqui na escala 1:50. Vamos lá, agora nós temos que colocar aqui embaixo a área. Tá? Essa área eu vou colocar com 2 milímetros a altura, tá bom? Então vamos lá. Single line novamente, clica onde vai começar o texto, vai ser 2, né, que eu falei, 2 milímetros, o ângulo de rotação vai ser 0, então aqui vai ser área igual 37,92 M2. Eu não vou medir a área aqui, porque eu estou apenas copiando o outro projeto. Tá bom? Mas se não, teríamos que medir com o comando área. Aqui também, olha só, área igual 20,97 M2, que é metros ao quadrado. Vamos lá, o quarto, está aqui, área igual 27,64 metros quadrados. Eu tenho aqui a cozinha, ó, a cozinha área igual 22 ponto. E agora, acredito que você já consegue colocar os textos aí no seu projeto. Tá? E aí, se você quiser dar uma pausa no vídeo aí. Então, olha só. Aqui a área igual 8,84 metros quadrados. O banheiro, área igual 4,82 metros quadrados. Varanda já coloquei, então agora eu posso pressionar o Enter 2 vezes para sair do comando. Pronto, já inseri a área, depois você pode mover o texto para alinhar tudo, tá? Fica mais fácil. Aqui nós temos outros textos também.
E depois, na finalização do projeto, vamos colocar o restante dos textos. Aqui, por exemplo, nas janelas, essas medidas aqui também são textos, tá? Não são cotas. Aqui eu vou colocar com 1 milímetro. Então vamos lá. Single line. Tá? Como é na escala 1:50, eu não vou conferir novamente, porque ele fica na escala 1:50 ali até eu alterar. Então vai ser aqui 1, Enter, ângulo de rotação 0. Então vamos lá, 120 por, deixa eu colocar minúsculo aqui, por 140/60. Vamos aqui para outra janela. Aqui também vai ser 120 por 140/60. Aqui também a mesma coisa. Então, 75 por 30/180. Essa janela aqui, essa aqui é do banheiro, né? Isso mesmo, 31 por 145/60. Aqui eu tenho outra janela, que também é 31 por 145/70. Tá? Que é largura por altura e o peitoril ali. Depois no 3D, tá? Nós vamos ter o tutorial 3D disso aqui também. Aí a gente vai ver essas alturas aqui do peitoril. O que mais nós temos aqui? Essa janela aqui, ó. Isso aqui é a janela? É 200, aqui, ó, 200 por 120/110. E temos mais janelas? Não. Então vou dar Enter 2 vezes para sair do comando. Tá aqui. Aí você pode selecionar, clica nesse quadradinho aqui, barra de espaço, desativa o orto para poder alinhar o texto. Alinhar ou mover, né? Também para ficar bonitinho aí no seu projeto. Quem sabe você quer centralizar aqui. Então lá. Você pode mover o texto para ficar bonitinho aí. Mas isso eu vou deixar para você fazer. Tá bom? Não vou dar todos os detalhes aqui não. Aqui, ó. Bom, acredito que então que da janela já colocamos. Aqui eu tenho que colocar um texto aqui também, né? Que é da bancada. Então vamos lá. Single line. A bancada eu vou colocar aqui, ó. É um texto. Vou colocar aqui mais ou menos no meio. A altura acho que pode ser 1 também. O ângulo de rotação aqui vai ser 90, tá? Porque não é na horizontal. Então são 90 graus. Aí você escreve bancada, a altura, né, que é o H, igual 105 centímetros. 105 centímetros. Enter, Enter 2 vezes, está aí a bancada. Depois nós temos outros textos aqui, por exemplo, nas portas. Aqui, ó. Então vamos lá, DT, o atalho é DT, tá? DT Enter, que é o mesmo single line. Clica aqui, a altura também acho que pode ser 1. O ângulo de rotação vai ser 0. Aqui vai escrever 200 por 120. Enter, porque eu vou escrever na linha de baixo. Aqui é porta de vidro. 2 folhas. Ok. Onde mais eu tenho textos? Aqui, ó, essa porta. Essa aqui, vou colocar um texto aqui. Só que aqui vai ser 90 graus, então não posso aproveitar aquele mesmo. Então vou dar Enter 2 vezes aqui para recomeçar o comando texto, tá? Enter, Enter, pronto. Agora DT, novamente, DT Enter. Clica aqui. Altura 1. Ângulo de rotação 90. E aqui vai ser 70 por x minúsculo por 210. Enter, Enter. Está aqui. Aqui também eu tenho uma porta. DT, Enter. Está aqui. Então, altura 1, ângulo de rotação 0. Aqui vai ser, cadê? 60 por 210, que é a altura da porta. O que mais nós temos? Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma porta, ó. Aqui. Tá, então DT.
O ponto inicial vai ser aqui. Altura 1, ângulo de rotação 90. E aqui vai ser 80 por 210. Enter, Enter. Tá aqui, deixa eu mover aqui, colocar mais ou menos aqui no centro. Aqui já tem. Ok, deixa eu ver lá em cima. Aqui já tem. Aí tem os, por exemplo, aqui ó, os degraus. Então DT, por exemplo, posso colocar aqui. Altura 1, ângulo de rotação 0. Aqui vai ser 1. Aqui vai ser 1, aqui vai ser 2. E aqui vai ser 3, que são os degraus. Enter, Enter. Tá? Então estão aí. Aqui também, ó. Inclusive eu posso copiar isso aqui se eu quiser. Aqui, ó, seleciona, comando copy CP, pega um ponto base qualquer. Se quiser trazer em linha reta é o F8, posso colocar aqui, ó. Tá seguindo o mesmo alinhamento. Tá? Então ele copia, quando ele copia um objeto, ele copia para a mesma layer também, sem problema nenhum. E depois nós temos aqui também nós temos os níveis, tá? Mas esses níveis a gente coloca depois. E também aqui na indicação do corte, a direção do corte, você tem que identificar o corte, se é o corte A, se é o corte B, tá? Mas isso a gente faz depois na finalização do projeto. Vamos lá para o outro desenho aqui, a fachada. Eu esqueci de escrever planta baixa aqui, ó. Tá? Esse planta baixa, a altura vai ser 5 milímetros, tá? Então aqui vai ser, ó, DT. Vou colocar aqui mais ou menos. Vou colocar mais para baixo, depois se precisar a gente move. A altura vai ser 5. O ângulo de rotação 0. E aqui eu vou escrever planta baixa em maiúsculo. Planta baixa, Enter, Enter. E embaixo dele eu vou colocar a escala na altura 3 milímetros. Então DT, Enter. Pode ser mais ou menos aqui. Altura 3, Enter. Ângulo de rotação 0. Eu vou colocar escala 1, 2,50. Para eu saber que esse desenho, na hora da impressão, ele está na escala 1 para 50. Tá? Não é esse texto que faz o desenho ficar na escala. Tá? O que faz o desenho ficar na escala é aqui embaixo. Ó. Tá? O texto principalmente. Né? As cotas também, que nós vamos ver na próxima videoaula. Vamos lá, agora nós vamos para a fachada. Aqui na fachada, a única coisa que eu tenho que colocar aqui é o nome e a escala. Então vamos lá, ó, DT. Tá aqui, vou colocar alinhado aqui. A altura vai ser 5, ângulo de rotação 0, fachada. Tá? Aproveitar que eu já estou dentro do comando texto altura 5 milímetros, eu posso colocar aqui o corte B e o corte A. Então esse aqui vai ser o corte B. Ó. Então já clico aqui, corte BB. Sem clicar em outro lugar, venho aqui e esse vai ser o corte A. Enter, Enter, 2 vezes, já está identificado. E aqui, para não colocar o texto, eu vou copiar isso aqui, que é o mesmo. Então, olha só, comando CP ou CO, vou pegar como ponto base um ponto qualquer aqui, desativar o orto. Então, aqui vai ser escala 1 para 50. Ele vai sair na altura de 3 milímetros, porque eu estou fazendo uma cópia. Aqui também e aqui também. Ok. Aqui no corte B, nós temos que identificar também os cômodos da casa. Então vamos lá, vamos para o corte B primeiro. Aqui eu tenho a sala estar, vou colocar aqui, ó, entre a porta e a bancada. Então vamos lá, comando DT, Enter. O ponto inicial do texto vai ser aqui. A altura, vou colocar 1 também, ângulo de rotação 0. Então vamos lá, ó, sala, estar. Aproveito para colocar a cozinha aqui também. Ó. Então aqui eu tenho uma cozinha e tenho aqui a área de serviço. Então vamos ver se cabe aqui, ó. Acho que cabe. Área, serviço. Acredito que seja só isso. Depois tem o texto aqui do nível, mas isso nós colocamos depois. Tem a projeção da cumeira aqui em cima. Ó.
E essa linha ela é tracejada. A gente coloca depois ela tracejada também. Então vamos lá. Projeção. Cumeira. Enter duas vezes para sair do comando. Então aqui está, ó, sala. Deixa eu mover isso aqui para baixo. Deixa eu desligar o Snap F3 aqui. E esse aqui também vou colocar um pouco mais para baixo e para o lado. E aqui a projeção da cumeira. Vamos lá para o corte A. Dentro do corte A, nós temos os dormitórios. Então vamos lá. DT, Enter, vai ser aqui, altura 1, ângulo de rotação 0. Aqui vai ser dormitório. Aqui vai ser cozinha. Tá aqui, ó, cozinha. E eu tenho aqui a varanda. Aqui embaixo, varanda. E aí tem o forro paulista aqui. Então, vamos colocar forro paulista aqui. Ó, ele vai sair na horizontal, depois a gente rotaciona, tá? Forro paulista. Deixa eu ver mais alguma coisa. Tem os níveis, mas depois a gente coloca. E as cotas vai ser na próxima videoaula. Enter duas vezes. Tá aqui os textos. Você pode mover também esses textos. Aqui. Aqui, vamos mover. Aqui também. Mover um pouco. Aproximar aqui. E esse aqui eu quero rotacionar. Para rotacionar, você seleciona. Tá? Eu não tinha nada na linha de comandos. Clica nesse quadradinho aqui e pressiona o Enter duas vezes para chamar o comando Rotate. E aí você aqui, ó, leva o cursor para o lado, tem que desativar o orto. Tá? Aqui 17 graus. Isso, 17 graus aqui, ó. Pronto, já rotacionei. E agora nós vamos colocar o texto aqui na cobertura. Tá? Então aqui a gente tem que colocar a inclinação. Tem que colocar também o nome cobertura, né? O nome cobertura aqui também é 5 milímetros na impressão, o mesmo que esse. A diferença é que esse desenho na impressão vai sair na escala 1 para 100. Para isso, eu preciso alterar a escala aqui embaixo. Então, altero de 1 para 100. Ok. Eu vou... Aqui não precisa mudar nada, ó. Layers não precisa, nem o estilo de texto, porque eles permanecem. Então, vamos lá. Comando DT, Enter. Vou colocar aqui. Altura no papel 5, Enter. Ângulo de rotação ângulo de rotação 0. Então vamos lá, cobertura. Enter, Enter. Observa que esse texto ele ficou o dobro de tamanho desse. Esse também era 5 milímetros, esse também é 5. Foi o AutoCAD que já te deu a medida correta. Porque na hora da impressão, de colocar no papel, esse desenho será reduzido 100 vezes. Esse desenho será reduzido só 50 vezes. Como esse vai ser reduzido mais vezes, o texto tem que ficar maior, porque na redução, os dois textos, esse e esse, ficarão do mesmo tamanho, tá? A mesma altura. Então, vamos lá. Comando DT novamente. Aqui, altura 3, ângulo de rotação 0, escala 1 para 100. Enter, Enter novamente. O que mais eu posso colocar aqui? Já vamos escrever telhas, barro aqui. Aqui vai ficar, se você observar no seu desenho, ele está em itálico, tá? No caso, aqui eu não vou colocar em itálico, porque a gente precisa criar outro estilo de texto para colocar outra fonte, colocar outras formas aí, outras configurações. Tá? Isso tudo eu explico lá no curso completo, seria interessante você fazer. Aqui eu vou colocar só a inclinação, então vamos lá, DT, Enter. Aqui eu vou colocar com 3. Então vamos lá, ponto inicial aqui, 3, 0. Então aqui, inclinação igual 30%. Tá? E aqui embaixo eu vou escrever telhas barro. Telhas barro, Enter, Enter. Inclusive eu posso copiar isso aqui para baixo. Vamos mover aqui primeiro. Isso aqui está centralizado. Esse aqui
eu vou chegar para cá, tá aí, e vou levar tudo para cima. Aqui, ó. Tá? E aí eu vou copiar esse texto aqui, já selecionei, comando CP e colocar aqui embaixo também. Aqui, e vou mover tudo para baixo. Tá aqui, ó. Tá? Depois, qualquer coisa, como eu disse na videoaula que a gente desenhou a cobertura, a gente pode também consertar isso aqui. Tá? Essa seta que indica a inclinação do telhado. Da cobertura, acredito que é só isso, só falta aqui o texto da indicação do corte, tá? Mas isso a gente faz depois também. Vamos para a locação agora. Cadê a locação? Esse aqui, ó. A locação, que é essa aqui, como ele está em tamanho real, a escala dele é 1 para 250. Então, a primeira coisa que você faz aqui embaixo é alterar a escala. 1 para 250. Aqui nós temos, vamos colocar aqui, ó, DT Enter. Vou colocar com tamanho 1 também. Pode ser 1, né? Deixa eu ver aqui nos outros desenhos. Pode ser 1. Ele está até menor do que os outros, como a gente está copiando aqui. Então, vamos lá. Altura 1, ângulo de rotação 0. E vou colocar área. Área permeável. Enter, Enter. Está aqui, ó. Área permeável. Vamos ver aqui o que nós temos de texto aqui. Estacionamento descoberto aqui. Então, DT, Enter. Poderia até ter usado o mesmo comando. Então, vamos lá. DT, Enter. Aqui, altura 1, 0. Estacionamento descoberto. Enter, Enter. Se você achar que o texto está muito pequeno, aí você pode colocar ele maior aí. Aqui nós temos a entrada. Aqui. Então, DT, Enter. Aqui, altura 1, ângulo de rotação 90. E coloca entrada. Enter, Enter. Certo. Aqui nós temos o passeio. Então, DT, Enter. Aqui agora eu estou, toda hora saio do comando e entro no comando novamente, tá? Mas se você quiser aproveitar o mesmo comando, não tem problema. Opa, aqui eu coloquei com 90. É 0. Então, um Enter, 0. Aqui vai ser o passeio. Enter, Enter. Eu poderia ter aproveitado o mesmo comando. Eu vou fazer uma cópia desse aqui. CP. Colocar aqui embaixo. Aí você clica 2 vezes no texto e altera, tá? Também dá certo. Então, piso, ó, piso nivelado e antiderrapante. Rapante, Enter, Enter. Ok. Tá aqui. Aqui nós temos algumas indicações de padrão CEMIG, caixa de correios, mas isso a gente coloca depois. Eu só vou colocar aqui a identificação da cobertura. Então, DT, Enter. Vamos colocar aqui. A altura vai ser 5. Ângulo de rotação 0. E aqui se chama locação. Observa que a palavra locação está muito maior do que cobertura, que está maior do que planta baixa. Olha a diferença delas. Na impressão saem todas do mesmo tamanho. DT novamente, aqui vai ser 3 milímetros. 3, Enter, ângulo de rotação 0. Então, escala 1 para 250. Enter, Enter. E eu quero mover isso aqui para ficar mais próximo aqui. Tá, esses textos já é interessante que você já deixe nas distâncias, centralizado, tudo agora, porque na impressão ele vai sair desse jeito aqui. Tá? Então, já deixa mais ou menos nas distâncias aí, tudo, para sair na impressão. O que mais falta aqui, hein? Aqui também é área permeável. Posso até copiar esse aqui, CP, Enter, e colocar aqui embaixo. Aqui, ó. Área permeável. Vamos ver se falta alguma coisa. Não, agora então vamos para a situação. Tá? Aqui na situação, nós vamos colocar o texto, né, de situação na escala 1 para 1000. Então, para isso,
Aqui embaixo você altera para escala 1 para 1000. Né? E aqui, DT, Enter. Coloca aqui, a altura vai ser 5, Enter, ângulo de rotação 0 e coloca situação. Enter, Enter. Observa que esse texto é muito maior do que esse, ó. Tá? Pelo motivo que eu já disse também. Então vamos lá, DT, aqui embaixo, 3 Enter, escala, ó, isso, escala 1 para 1000. Tá aqui, deixa eu mover isso aqui. Tá certo? Situação. Aqui nós temos algumas medidas. Se você observar aí no seu desenho, tá? Ela não é muito exata. Nesse caso, a gente pode colocar como texto e não cota. Tá certo? Texto e não cota. Então aqui eu vou colocar DT, Enter, pode ser na altura 3 também. Aqui, ó. 3 Enter, ângulo de rotação, aqui vai ser 159,00. Vamos ver outra aqui. Aqui vai ser 28, depois a gente rotaciona. Aqui vai ser 21. Aqui vai ser 110. Aqui vai ser 118. E só, né? Depois eu tenho aqui o nome das ruas aqui. Você pode colocar aí um nome qualquer. O meu aqui tá Dedé e Xaxá. Vamos lá, Enter 2 vezes. Vamos rotacionar isso aqui, ó. Seleciona, clica, Enter 2 vezes e rotaciona. Tá, deixa eu já digitar aqui 90. E aí você pode mover. Para mover, clica no quadradinho, Enter uma vez. Aqui também, clica Enter 2 vezes, 90, Enter. E eu vou aproximar do meu desenho. Aqui o mesmo caso, seleciona, clica no quadradinho, Enter 2 vezes. E aí você pode rotacionar. Clique em algum ponto da tela que indica o ângulo de rotação. Clica no quadradinho, Enter 2 vezes. Tá aqui. E eu acredito que seja só isso por enquanto. Tá? O que aparecer depois a gente faz na finalização do projeto. Bom, acredito que seja isso então para a aula de hoje. Entra lá no meu site, que é o plataformacad.com.br/EAD. Lá tem muitos cursos para você a um preço bem popular. Você pode pagar com certeza. E na próxima aula a gente continua então com cotas. Tá? Nós vamos ver a inserção de cotas e também a inserção de blocos. Um abraço e até lá.